Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está chegando aí na reta final do nosso quarto período do ano letivo de 2021, a gente está fazendo o estudo dos polinômios, né? Então já está aqui finalizando o nosso conteúdo. Tem muita coisa disponível para vocês lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. Assistam, quem não assistiu todas as aulas, quem assistiu, tirem as dúvidas. Importante acompanhar esse conteúdo, beleza? Hoje, galera, a gente vai falar de relação de Girard. Tá? O que é uma relação de Girard? Quais são as relações? O que se trata, né? Essas fórmulas que relacionam coeficientes e raízes de uma equação. Tá? Uma equação do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau. Como a gente pode utilizar até essas relações de Girard para resolver equações. Tá? Esse é o nosso assunto, relação de Girard, parte 1. Beleza? Então, o que é uma relação? Que são as relações de Girard? Qual é o conceito? A relação de Girard consiste em fórmulas, são expressões, né, são fórmulas que relacionam os coeficientes e as raízes das equações. Tá? Vocês sabem que os coeficientes são esses termos aqui, que acompanham a variável. Tá? Por exemplo, no primeiro caso que a gente vai ver aqui, que é uma equação do segundo grau, os coeficientes são quem? A, B e C. São os coeficientes, né, que acompanham a variável. C é o termo independente. E as raízes, né, as raízes da equação, que são os valores de x. As relações de Girard são fórmulas matemáticas que relacionam os coeficientes e essas raízes. Expressões matemáticas que relacionam os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica, seja ela do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau ou do que grau for. Tá? Beleza, então o primeiro caso que a gente vai ver é a equação do segundo grau. Tá? Uma equação do segundo grau tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Os coeficientes são a, b e c. Vamos chamar de x1 e x2 as raízes. Tá? Vamos chamar de x1 e x2 as raízes da equação. Beleza? Então, eu vou demonstrar aqui como chegar a essas fórmulas. Olha só. Beleza, então vamos começar aqui. O ax ao quadrado mais bx mais c. Você sabe que eu posso escrever essa equação em função das raízes, né? A gente já estudou isso aqui no teorema da decomposição. Então, essa equação aqui pode ser escrita assim, ó, A, que multiplica x menos x1, vezes x menos x2. Certo? Escrever essa equação na forma decomposta. É possível fazer isso. Tá? Beleza. Então, olha só. Então, continuando, vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c igual a A. E aqui eu vou fazer essa multiplicação. Vou multiplicar x por x dá x ao quadrado. Se eu multiplicar x1 por x, dá menos x1 vezes x. Se eu multiplicar x por x2, dá menos x2 vezes x. E se eu multiplicar menos x1 com menos x2, vai dar mais x1 vezes x2. Beleza? O objetivo é encontrar as relações de Girard. Vou mostrar para vocês quais são essas relações a partir do que a gente está desenvolvendo aqui. Então, dando uma arrumada aqui, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a A. Olha só, aqui eu fico x ao quadrado. Pessoal, aqui eu posso botar o menos x em evidência, né? Se eu colocar aqui o menos x em evidência, para fatorar esses dois termos aqui, eu vou ter menos x1 mais x2 vezes x, mais x1 vezes x2. Tudo bem até aí? Beleza? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai dividir os dois lados dessa equação por A. Tá? Vou dividir os dois membros da equação por A. Então, dividindo por A,
Temos. Então, vou dividir os dois lados dessa equação por A. Se eu fizer isso, vou encontrar aqui x ao quadrado mais bx sobre A mais c sobre A. Esse A aqui vai embora, né? Porque vai ser dividido por x. Aí você vai ficar só x ao quadrado menos x1 mais x2 vezes x, que multiplica x1 vezes x2. Galera, agora presta bem atenção, que é que você tem uma igualdade de polinômios, né? Pela igualdade de polinômios, a gente já estudou aqui igualdade de polinômios, quando é que dois polinômios são iguais? Quando os coeficientes de mesmo grau forem iguais. Então, como eu estou dizendo que isso aqui é igual a isso, eu posso dizer que x1 mais x2 ou menos x1 mais x2 é igual a b sobre A. Ou então, que x1 mais x2 é igual a menos b sobre A. Certo? A soma das raízes da menos b sobre A. E o produto, ó, x1 vezes x2 é igual a c sobre A. Então, x1 vezes x2 é igual a c sobre A. Então, pessoal, aqui nós chegamos às nossas relações de Girard. Essas duas aqui são as relações de Girard para uma equação do segundo grau. Tá? Essas aqui são nossas relações de Girard para uma equação do segundo grau. Certinho? Ou seja, a soma das raízes de uma equação do segundo grau vale menos b sobre A, e o produto das raízes de uma equação do segundo grau vale c sobre A. Então, essas são fórmulas, tá, que relacionam as raízes da equação com os coeficientes. Beleza? Entendido? Então, todo esse processo para chegar nessas fórmulas aí. Vamos fazer algumas questões, fazer aqui alguns exemplos. Só primeiro aqui para aplicação das fórmulas, né? Aplique as relações de Girard nas seguintes equações. Ó. Então, nessa equação aqui do segundo grau, o A vale 2, né? O B vale menos 5 e o C vale 3. Certo? Então, se ele quer saber as relações, ele quer saber quanto é x1 mais x2. Então, x1 mais x2 é menos b sobre A. Ou seja, quem é o b? É menos 5. Então, você vai ter aqui menos o menos 5 sobre 2. Ou seja, a soma das raízes vai ser igual a 5 meios. Encontrei que a soma das raízes dessas duas equações vale 5 sobre 2. E o produto? x1 vezes x2. O x1 vezes x2, qual é a fórmula? C sobre A. Então, vai ficar C sobre A. Quem é o C? O C aqui é 3. E o A é 2. Certo? Então, para resolver essa equação, você teria que encontrar duas raízes cuja soma é 5 sobre 2 e o produto é 3 sobre 2. Tá? Você poderia resolver, montar um sistema com essas relações e encontrar as raízes. Tá? Mais fácil ainda, turma, quando esse A aqui é 1. Ó. Veja só, x ao quadrado menos 7x mais 10. Se você for calcular a soma das raízes, x1 mais x2 é igual a menos b sobre A. Então, fica menos o menos 7 sobre 1. Ó. Então, se você fizer essa conta, fizer menos com menos aqui, você vai encontrar que a soma das raízes é 7. Certo? Olha só. E o produto, x1 vezes x2, é c sobre A. Quem é o c dessa equação? Esse c aqui é 10, né? Então, você vai ter que o c vai ser 10 sobre 1. E 10 sobre 1 é 10, ó. Então, turma, quando A for 1,
Basta você pensar como é que eu poderia resolver essa equação aqui usando a relação de Girard. Você teria que pensar em dois números cuja soma é o oposto de B, que é o oposto de menos 7 é mais 7, e cujo produto dá C. Qual dois números cuja soma dá 7 e o produto dá 10? Vamos pensar um pouco. Dois números cuja soma entre eles dá 7 e o produto dá 10. Se você fizer um raciocínio rápido, você vai encontrar que as raízes são 5 e 2. 5 mais 2, 7. 5 vezes 2, 10. Tá? Então, eu nem precisaria, por exemplo, resolver essa equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Eu poderia usar as relações de Girard. Elas iriam aí facilitar aí, o cálculo, né? Facilitar encontrar as raízes da equação. Beleza? Então, um exercício aqui para a gente aplicar aqui as fórmulas. Vamos agora fazer mais dois exemplos aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente encontrar aqui um espaço. Beleza? Olha só. Exemplo 2. Determine, né, o valor de K na equação x ao quadrado menos 9x mais K. Aí entrou nessa equação um parâmetro K, né, um número aqui eu não sei quem é, ele quer saber, de modo que uma das raízes seja o dobro da outra. Tá? Então, veja só. Eu tenho aqui a equação x ao quadrado menos 9x mais k igual a 0. Certo? Ele fala que uma das raízes é o dobro da outra, né? Então, veja só. Ele está dizendo que x1, vou botar aqui, x1 é igual a 2 vezes x2. Essa aqui é a equação. Certo, minha? Olha só. Então, veja bem. Eu tenho que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Pela relação de Girard, x1 mais x2 é menos b sobre a. Certo? Olha só. Então, eu tenho que x1 mais x2 vai ser igual a menos o menos 9 sobre o a, que é 1. Certo? Então, eu tenho que a soma das raízes x1 mais x2 é igual a 9. Certo? Ora, pessoal, mas eu tenho essa informação aqui, ó, que x1 é igual a 2x2. Ó, temos que x1 é igual a 2x2. Isso é uma informação do problema. Ora, então o que você pode fazer? Eu posso substituir o x1 por 2x2. Tá? Então, eu vou tirar aqui o x1, vai ficar 2x2 mais x2 igual a 9. Certo? Aí eu vou ter o quê? 3x2 é igual a 9. Certo? Esse 3 passa dividindo, eu vou ter que x2 vai ser igual a 9 dividido por 3. Ou seja, que x2 vai ser igual a 3. Olha, pessoal, se x2 vale 3, você pode encontrar x1. x1 vai ser igual a 2 vezes 3. Porque é o dobro, né? Então, o x1 vai ser igual a 6. Sim, professor, beleza. O senhor encontrou as raízes. Muito bem, x1 e x2. Mas eu quero o valor de k. Né? A questão que eu quero o valor de k. Ora, mas eu tenho mais uma relação, né? Tem duas relações de Girard. Eu tenho que x1 vezes x2 é igual a c sobre a. É isso? Que é a relação do produto. Ora, vamos lá. Quem é x1? É 6. Quem é x2? É 3. Quem é o c? O c é o meu k. E quem é meu a? O meu a vale 1. Pronto, galera. Então, ficou muito simples encontrar que o 18 é igual a k. Ou, né, k é igual a 18. Então, veja que eu consegui aí utilizar
a relação de Girard para resolver esse exercício, resolver essa questão. Tá? Vamos fazer essa terceira aqui para reforçar. Ao exemplo 3. Questão bem parecida, tá? Só mesmo para a gente reforçar o que a gente viu. O valor de K, novamente, a minha equação agora. A minha equação é x ao quadrado menos 3kx mais 5k igual a zero. Certo? Ele falou novamente que uma das raízes é o dobro da outra. Ou seja, que x1 é igual a 2, x2. É isso? Beleza. Vamos usar aqui a soma, né? A soma x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então vai ficar menos o menos 3k sobre o a, que é 1. Então você vai ter que x1 mais x2 é igual a 3k. x1 mais x2 é igual a 3k. Beleza. Nós temos que o produto... Então, olha só. Se x1 mais x2 é igual a 3k, né? Você tem também que o x1 mais o x2 igual a 3k, você pode substituir o x1 por 2x2. Tá? Então, substituindo, x1 igual a 2x2, temos. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos substituir aqui, ó, o x1 por 2x2. Então, você vai ter 2x2 mais x2 igual a 3k. Certo? 2x2 mais x2 igual a 3k. Certo? Olha, 2x2 mais x2 é igual a 3x2. Isso aqui é igual a 3k. Certo? E nós temos então que o x2 vai ser igual a k. Certo? x2 vai ser igual a k. Ora, turma, então veja só. Se você tem que o x2 vai ser igual a k, o x1 vai valer o quê? Como ele é o dobro, o x1 vai ser igual a 2k. Já que o x1 é igual ao dobro do x2, certo? Mais uma vez, galera, eu preciso saber agora o valor de k. Ora, lembrando que nós usamos aqui a relação da soma, né? Que é a relação menos b sobre a. Mas a gente pode usar a relação do produto também, tá? Vamos ver aqui a relação do produto, que é x1 vezes x2 igual a c sobre a. Certo? Então, beleza. x1 vale quanto? x1 vale k. O x2 vale quanto? Vale 2k. Aliás, ao contrário, né? O x1 que vale 2k e o x2 que vale k. Igual a c. Quem é c? 5k. Sobre a, que é 1. Então, nós temos 2k ao quadrado. Eu posso trazer o 5k para cá, ó. 2k menos 5k igual a 0. Ora, aí virou uma equação do segundo grau incompleta, né? Você pode botar esse k em evidência, né? Então, aqui vai ficar, colocando k em evidência, vai ficar 2k menos 5 igual a 0. Ora, pessoal, uma das raízes é k igual a 0. Não tenho. Mas esse 2k menos 5, como produto da 0, tem 2k menos 5, tem que ser igual a 0. Resolvendo essa equação aqui, você vai encontrar que k vai ser igual a 5 sobre 2. Ó. Uma das raízes. Ele quer saber uma das raízes. Uma das raízes é o 5 meios, que é o valor de k. Beleza, turminha? Então, na aula de hoje, a gente estudou a relação de Girard para uma equação do segundo grau. Lembrando que a gente já vai ver também essas relações para a equação de terceiro grau e de quarto grau. Acompanhe os próximos vídeos. Um abraço, hashtag fique em casa, aprendendo.